Oi, gente. Então, faz um tempinho já que eu queria gravar um vídeo desses pra conversar, enfim, e trazer um pouco das minhas percepções. Só que, enfim, acabava que eu tô com uma rotina bem corrida nesses últimos meses e acabou que, tipo, eu realmente não tava conseguindo vir aqui. Tipo, tenho algumas coisas pra fazer, a minha autocobrança está bem aflorada. Então, basicamente, eu não vou conseguir acessar porque, tá, enfim. Basicamente é isso, então eu não estou mais gravando vídeos aqui. E como eu tinha combinado, né, naquele meu primeiro vídeo que eu tinha postado, de eu não querer que isso fosse um compromisso, e realmente não é. Então, fazia alguns dias que eu já tava pensando em gravar um vídeo aqui pra falar com vocês sobre a questão do próprio assunto que eu queria trazer. E aí hoje, tipo, percebi que talvez tenha oportunidade, então vou trazer sim isso pra vocês. Se vocês perceberem que eu tô mexendo aqui, é porque eu tô acessando algumas coisas porque eu vou começar a fazer outras coisas depois desse vídeo, então é normal. Mas enfim, o que eu tava pensando assim é em relação. E eu já queria falar sobre isso. Tem um vídeo da Jut Jut que ela fala muito sobre a falta, mas ela não dá uma introdução sobre a falta, sabe? Ela traz o conceito da falta e sobre um livro que ela tinha visto, então ela leu o livro com a gente. E o livro, ele é de uma leitura ilustrativa, então tem muitos desenhos e muitas ilustrações nele. E aí nessas ilustrações, tu lê o livro, tu não tem aquela parte do... Como é que se diz? Tu não tem aquela parte da escrita realmente, então é muito de qualquer... da interpretação, fica muito da interpretação do leitor, sabe? E eu achei bem legal o livro que ela colocou, enfim. E aí ela trouxe esse livro num vídeo sobre falta. E aí nesse livro ela mostra que tem um círculo que falta uma peça nele. E aí ele fica, tipo, caminhando porque falta essa peça nele. E aí, enfim, daí, tipo, nisso ele para, conversa com, sei lá, com o sol, conversa com o passarinho, conversa com inúmeras... Ele vai parando ao longo dessa jornada. E aí, no final, ele tá em busca daquilo. Tipo, está faltando uma peça em mim. E aí ele tenta se encaixar em outras peças, e daí não dá certo. E aí ele tenta andar com aquela peça e fica assim, não, não é isso, eu acho que não é essa peça pra mim. E assim ele vai em busca da peça dele. Quando ele encontra a peça perfeita, ele fica muito feliz. Ele encontrou a peça perfeita. E aí depois disso, acontece uma coisa muito, muito... que eu acho que não é só na gente. Quer dizer, eu acho que é em todo ser humano que aconteça isso, sabe? Quando ele encontrou a peça perfeita, ele encontrou a peça. Só que ele virou um círculo perfeito, então ele poderia correr muito e poderia fazer milhões de coisas sendo um círculo perfeito. E aí acabou que, tipo, ele ficou muito feliz e ele começou a fazer isso. Chegou um determinado momento ali que ele começou a reparar que, tipo, ele se sentia muito mais feliz quando ele não tinha aquela peça. E porque ele tinha tempo pra parar, pra olhar, pra, enfim, conversar com outra pessoa. E aí, o que ela traz muito e que eu pensei esses dias nesse vídeo, tipo, eu assisti o vídeo
entendi um pouco, e aí depois, tipo, teve um dia que eu tava, sei lá, cansada, pensando sobre a minha vida e tal. E aí eu reparei que, tipo, realmente a gente sente muitas faltas. E assim como aquele círculo tava sentindo falta de uma peça que se encaixaria nele, ele também, obviamente, sentiu falta depois, quando ele tirou aquela peça. Quando ele continuou com aquela peça, porque ele sentiu outro tipo de falta. Então, tipo, o que eu queria trazer aqui é que a falta. Esse barulho foi porque meu celular tá um pouco próximo da janela e eu moro no térreo, então dá pra escutar. Mas, enfim, a gente sempre vai viver com a falta. A gente vai sentir falta. Tudo que gera mudança vem com muitas coisas boas. E muitas coisas que a gente realmente queria. Mas a gente vai sentir falta de outras coisas. E é normal, sabe? Tipo, é a gente saber viver com essa falta, porque a gente sempre vai sentir uma falta de algo. Sempre, em toda a nossa vida, de tipo assim, bah. E tá tudo bem, sabe? Tipo, porque a gente acredita que, cara, eu só vou ser feliz quando eu ver, quando eu estiver num trabalho, quando eu estiver, enfim, num lugar que eu veja todos os dias como felizes. E nem sempre vão ser felizes todos os dias. A vida, ela não é só felicidade. A gente vai em busca da nossa felicidade, mas a vida não é só felicidade. A vida é feita de sentimentos ruins, de tristezas, de chateações, de arrependimentos, de, enfim, tudo. E esses sentimentos, por si só, a gente sente que é ruim, por raiva, enfim, a gente sente que é ruim, mas eles não são ruins. A gente que acredita que eles são ruins porque a gente não gosta de sofrer, a gente não gosta de sentir isso. E, infelizmente, tipo, a gente nunca vai ser feliz o tempo todo. E foi uma das coisas que eu fiquei pensando sobre isso, sabe? A gente idealiza tanto as coisas. E eu sou uma pessoa que, tipo, não que eu crie expectativa, mas quando começa a realizar sonhos, tu idealiza aquele sonho. Tu fica, bah, agora vai ser o momento da minha vida, agora vai ser o momento que eu vou ser mais feliz da minha vida. E às vezes não é isso. Às vezes a gente, tipo, conquistou aquilo, mas a vida não é só felicidade, então a gente vai ter que se esforçar, a gente vai ter que fazer as coisas que a gente não quer fazer, a gente vai ter que aprender, a gente vai ter que viver com as frustrações, porque nem sempre vão falar sim pra gente. E nem sempre vão falar não. E por falarem sim pra gente, não é sinônimo de felicidade também, mesmo que a gente sinta felicidade. Porque, tipo, geralmente a gente só sente felicidade quando falam sim. Quando falam não, a gente fica, tipo, muito triste e às vezes acaba pensando, tipo, ai, isso não é pra mim, isso eu vou ter que. Talvez eu tenha que pensar de outra forma, porque talvez nunca dê certo. E aí são formas da gente começar a pensar sobre a vida. E eu sinto que a gente sempre vai sentir falta de algo, mesmo que a gente tenha a vida perfeita. Então, é sobre saber lidar com essa falta, sabe? É muito aquilo que os nossos, não sei se os pais de vocês, ou enfim, quem foi o responsável de vocês, enfim, falou assim, de tipo, na vida, a gente nunca vai ser o que, ser feliz o resto da vida, sabe? Tipo, os meus pais falavam bastante sobre isso comigo, de tipo assim, a gente vai ter momentos da vida que a gente vai ter que fazer o que a gente não quer. Vai ter momentos da vida que a gente vai ter que tentar dar uma volta por cima. E aí, nessa tentada de volta por cima, a felicidade é desse tamanho. O resto do processo é enorme.
E aí, tipo, a gente fica idealizando o momento de chegada. E aí, quando chega ali, tipo, tu olha para aquilo e pensa: é só isso. Nossa, mentira que, tipo, eu achei que ia ser outra coisa. E aí foi só isso, sabe? Então, acho que fica o pensamento de a gente tem que aprender a lidar com as nossas faltas. E tá tudo bem a gente sentir falta das coisas. Tá tudo bem, tipo, a gente estar no melhor momento das nossas vidas em tudo e ainda assim achar assim, bah, mas eu não tenho isso ainda. Ninguém vai ter a vida 100% perfeita. E eu sinto que com as redes sociais, as pessoas mostrando suas vidas nas redes sociais, a gente entende que, cara, aquela pessoa tem a vida perfeita. E nem sempre. Às vezes pode até ter a vida perfeita, mas cada um está tentando buscar algo para se realizar. Enfim. E a gente fica correndo, correndo para se realizar. E aí quando se realiza, a gente percebe que, tipo, talvez não, tipo, era só isso. Então, vamos. Eu vou falar sobre duas coisas. A ideia é pensar em duas coisas: dar valor ao que a gente está fazendo, ao nosso corre, e também pensar que tá tudo bem não se sentir feliz o tempo todo. Tá tudo bem não se sentir completo o tempo todo. Tá tudo bem sentir que tá faltando algo. Porque a vida é assim, eu acho. E eu acho que não é só eu que sinto isso, sabe? Acho que grande parte das pessoas sentem isso. E acho que, se não todos os seres humanos, porque a gente tende a achar que um dia a gente vai ser completos por, em todos os sentidos. No sentido de relacionamento, sentido de, sei lá, criar uma família, no sentido de conquistar o meu trabalho dos meus sonhos, ter uma saúde mental perfeita, ter, enfim, tudo isso, sabe? Tipo, tudo isso que agrega um ser humano. E vou ter uma casa muito ok. E às vezes não. Porque às vezes, pra gente ter um trabalho bom, a gente trabalhar bem, a gente conseguir um cargo de relevância em alguma empresa, isso exige esforço, gente. E aí, esforço é tu escolher, é tu, enfim, olhar mais para aquilo e desescolher muitas outras coisas. Dedicação exige tu desescolher muitas outras coisas. E aí, tem gente que quer, gente que foca em uma coisa só pra focar em outra. E aí, quando chega esse momento que, tipo, tu tá focando em uma coisa só pra focar em outra, tu tá deixando de viver, sabe? Faz o que tu quer. Eu sinto um pouco disso, de tipo assim, cara, a gente vai sentir falta de tanta coisa. Tipo, faz o que tu quer, sabe? Tipo, poxa, quero um trabalho legal, vou me esforçar pra esse trabalho. A vida é muito difícil. E eu me perdi um pouco, talvez. Porque eu tô aqui falando sobre viver, viver o processo. E saber que a gente vai sentir falta de outras coisas. Mas essa falta, parando pra pensar, ela não é tão ruim, sabe? Porque é normal, a gente vai sempre em busca de alguma coisa nova. Só que o problema é que, tipo, a gente tem que entender o que a gente quer fazer pra gente. E acho que não só o que a gente quer fazer pra gente, mas o que a gente quer, sabe? O que tá doendo mais agora?
tá doendo mais, eu não tá estudando pra aquilo que eu quero fazer. Então faz. Que tá doendo mais agora. E tem muito aquela questão, né, de tipo assim, pra cada coisa exige algo. Então, tipo, pra ter um relacionamento, não exige só tu ter um relacionamento. Porque não é só tu dobrar a esquina e pensar assim, vou namorar aquela pessoa. E não é assim que funciona. Porque exige tu encontrar uma pessoa. Só que eu também acredito que tu aprende a gostar das pessoas. Sabe? A gente nunca gosta 100% de primeira da pessoa. A gente aprende a gostar dela. Vão ter coisas que a gente não vai gostar dela, mas a gente vai dar uma chance. E nessa chance que a gente começa a evoluir, entendeu? Então, eu acho que não é só sobre... E aí, nessa chance, a gente vai começando a ter um esforço por aquela pessoa. Porque esse esforço, ele gera interesse. E tipo assim, cara, eu quero essa pessoa pra minha vida, então eu vou me esforçar pra ter ela na minha vida. Então, vou fazer coisas pra que ela goste de mim, vou, enfim, sabe? Então, exige esforço. E sobre isso, então, essas duas coisas, a gente tem que entender o que a gente quer pra gente agora, que a gente vê como urgente e focar nisso, sem pensar. E a gente pode recalcular a rota. Se a gente, tipo assim, começar no nosso caminho e pensar assim, cara, eu acho que eu não quero mais isso, a gente pode tentar fazer de novo, não tem problema. Mas a gente tem que entender que a falta, ela sempre vai existir. E não é porque ela existe que a gente tem que se desesperar pra suprir aquela falta. Que a gente não precisa suprir ela tão urgentemente. Porque aí acaba que a gente perde um pouco a linha do foco, né? Porque daí, acho que eu tô indo muito bem no meu trabalho. Acho que agora o urgente, tipo assim, isso um ano. E aí, acho que agora o urgente é ter um relacionamento. Só que acaba que, tipo, tu não se esforçou o suficiente pra te ter um... Como é que eu posso dizer? Uma âncora naquilo, sabe? Tipo, tu criar uma estabilidade. E aí, às vezes, tu conquistou teu sonho. Mas tu não conquistou. Tu conquistou ele, mas ainda exige aquela base que tu tem que criar para aquilo. E aí a gente já começa a pensar em outra coisa. Tá, já conquistei, agora eu quero outra coisa. Só que isso são processos. Então a gente tem que dar valor ao processo e a gente tem que fazer tudo com calma. O segredo da falta é tu ter calma. Calma para encontrar alguém. Calma para aprender. Calma para evoluir. Calma para estar num trabalho legal. Calma. O segredo de tudo, nesse sentido de falta, é a calma. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, podem estar escutando, enfim, ou não também, que sentem falta de algo. E para lidar com isso, o importante é ter calma. A calma resolve tudo. Então, ter calma, se esforçar por aquilo que tu quer. E saber que nem todos os dias a gente vai ter felicidade, nem todos os dias a gente vai ter prazer em fazer aquilo que a gente quer. E nem todos os dias a gente vai acreditar 100% naquilo, sabe? E nem todos os dias a gente vai estar 100% com tudo, porque a gente vai sentir falta de outras coisas. A gente às vezes vai sentir falta
de não ter... Enfim, às vezes é uma falta de algo que a gente nem teve ainda. Às vezes é uma falta de algo que a gente já teve. E, enfim, por algum motivo acabou. E por escolhas a gente escolheu outro caminho e aí a gente sente falta. A gente vai sentir falta. E vamos procurar algo pra nos encaixar o tempo todo. E o que basta pra gente é ter calma, se esforçar pra aquilo, porque obviamente se tu quer, então tu vai atrás. E é isso. E aproveitar o processo, sabe? Porque nem tudo é a linha de chegada. Porque a linha de chegada, ela vai te dar um tiquinho da felicidade que tu poderia ter no teu processo, na tua caminhada. Então é isso que eu deixo aqui. Acho que eu já falei bastante. Acho que talvez eu tenha dado um nó na cabeça de vocês. Talvez. Porque eu também dei um nó na minha cabeça sem querer. Mas, caso não tenha ficado claro, caso vocês queiram trazer isso novamente, me tragam. Tragam, escrevam aqui nos comentários o que vocês concordaram, o que vocês não concordaram. Sintam-se à vontade. E é isso. Isso era um dos vídeos que eu queria trazer. Eu tô com... hoje é domingo. Então, tipo, não estou maquiada. Não estou... quer dizer, tomei meu banho, tá? Mas, tipo assim, meu cabelo está um pouco, sei lá, com frizz, enfim, amarrotado, porque estou por casa. E também, tipo, ando um pouco estressada e queria ficar calma e tentar trazer tranquilidade pra vocês e pra mim também. Porque eu acho que nada melhor do que a gente soltar aquilo que a gente tá sentindo por dentro, sabe? Então, acredito que seja isso. A gente tem que ter calma pros nossos processos. Vai dar certo. Em algum momento vai dar certo. E se não der, a gente tem que ter calma. Nada se resolve com estresse, isso falando pra mim mesma. Nada se resolve com estresse, com ansiedade, com essa fome. Nada se resolve. Então, pensem nisso. Tenham calma, se esforcem e curtam esse esforço por vocês. Porque a vida não é só um momento de chegada. A vida exige muito da gente. Então, é isso que eu deixo aqui. Beijo. Se quiserem falar alguma coisa, sintam-se à vontade. Beijo. Tchau!